Olha só, preste atenção agora nessa reportagem que eu fiz em Paranapiacaba. É uma vila que fica a 70 quilômetros aqui de São Paulo. Gente, essa vila fica ali no grande ABC Paulista. E olha, é um lugar que esconde muitos mistérios e lendas. Os moradores contam, gente, a história do véu da noiva e tantas outras histórias. Dizem que o lugar é mal assombrado, tem espíritos. Eu fui lá conferir de perto essas lendas, essas histórias, para saber se isso realmente existe, se existe alguma coisa paranormal nessa história. Você de casa acredita em fantasma? Acredita em contato com os mortos? É essa a reportagem direto de Paranapiacaba. Então, se liga, meu povo! Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, aqui próximo a São Paulo, onde existe uma vila, um cantinho que pertence ao município de Santo André, aqui em São Paulo. Olha só, essa daqui é a vila de Paranapiacaba, aqui em São Paulo. Uma vila bastante misteriosa, uma vila que esconde muitos mistérios, uma vila que é recheada de muitas histórias. E nós estamos aqui justamente para entender um pouquinho dessas histórias e desses mistérios que cercam esse pedaço do município de Santo André, que é Paranapiacaba. Eu não sei se o nosso cinegrafista consegue mostrar, nós estamos aqui durante o dia. Dá para ver a neblina durante o dia, uma neblina bastante fraquinha, bem levinha. E eu confesso para você de casa que na hora, no momento em que nós chegamos aqui em Paranapiacaba, não havia essa neblina. Estava um dia lindo, com sol, né? A casa do engenheiro-chefe. Lá em cima morava o Big Boss, que a gente costuma falar, o grande chefe, que tomava conta de toda a sua vila em volta. E ele tinha 9 filhos. Entre eles, uma das filhas, ao vir passar as férias em Paranapiacaba, se apaixonou por um brasileiro. Aí entra na nossa história que eles dizem na época que era uma das pessoas que tinha inveja desse noivo, que também era apaixonado por a filha do inglês. O rapaz olhou para ela e gritou bem alto: vai dar o horário do casamento e ele não vai ter chego, porque ele está agora no primeiro patamar do sistema funicular com a sua amante. O tempo foi passando. Simplesmente o noivo não chegou. Sem que ninguém visse escondido, ela desceu e chegou ali onde nós temos o relógio, onde antigamente partia o trem. Enquanto um trem descia, o outro subia. Eles iam se encontrar, passou um pelo outro e quis o destino que eles não se vissem. Ela entrou nos prantos e começou a chorar e correr pelos trilhos do trem. Ela corria pelos trilhos do trem até chegar num viaduto da Grota Funda, que é a ponte mais funda que nós temos na vila de Paranapiacaba e mais comprido. Essa é a parte da lenda que reza que então ela aos poucos abriu os 2 braços e se jogou. Antes que ela atingisse o chão, simplesmente bateu uma neblina muito forte, um vento muito forte, que a trouxe, assoprou até aqui em cima, onde nós podemos ver aquela ponte. Na ponte de aço, né? A ponte de aço, exatamente naquele momento, onde estava passando, quem passava pela ponte? O próprio noivo. Ela, sem saber, quando o noivo olhou para trás, simplesmente viu uma nuvem, e na frente da nuvem, um véu de uma noiva. Todos os 5.000 funcionários da época pararam arrepiados e olharam para a ponte. Quando de repente a neblina com um véu de noiva na frente engoliu o noivo e sumiu. Desde então não se ouve mais notícia do noivo e reza a lenda que dos antigos moradores que se a neblina vem bem levinha, bem fraquinha, como está chegando agora à tarde, a noiva está feliz. Mas se a neblina vem com gotas de água, pingando, chuva, é que a noiva está triste e você tem que se esconder, porque ela pode levar um homem bonito embora em lugar do seu noivo. A neblina estava bem fraquinha. Agora que nós começamos a falar dessa história, o Douglas começou a contar todo o dinamismo desses personagens que cercam a história de Paranapiacaba. Olha só como é que está a neblina aqui. Dá só uma olhada nesse relógio que você está vendo aqui, no meio
de toda essa estrutura de ferro. Um relógio como esse, desse modelo, com torre, está presente nas mais importantes ferrovias do mundo. E justamente aqui, em Paranapiacaba, existe um relógio desse tipo, importante e que também tem uma história a contar. O grande mistério que cerca esse relógio seria o algarismo romano número 4. Justamente o número que está lá naquele relógio que ainda existe, está intacto aqui em Paranapiacaba. Que mistério tem nesse número 4 desse relógio, hein? O relógio ele badala até hoje. Funciona ainda? Funciona ainda, pode ver que o horário está correto, ele funciona. E o que acontece, eles dizem que no número 4 está invertido com o número 6. O certo seria o número 4 ser o I e o V. Porém, alguns anos atrás, aconteceu um acidente onde dizem que o maquinista, ao informar a sua localização para o chefe, ele confundiu o número 4 com o número 6, fazendo com que isso, 2 trens ao mesmo tempo, estivessem na mesma ferrovia, no mesmo trilho. E esses 2 trens se chocaram. Nesse choque dos trens, trabalhadores estavam dentro do túnel, acabando de fazer o túnel, quando de repente cabos de aço se romperam e cabo de aço veio cortando eles todos aos meios. E se vocês quiserem, a gente pode combinar e eu posso levá-los, acompanhá-los, se vocês não tiverem medo, tiverem coragem. Nesse túnel? Nesse túnel, amanhã à noite. Mas a gente não pode ir agora, de dia, por exemplo? De dia a gente poderia ir, mas não teria tanto efeito quanto à noite. As vozes, os murmúrios, somente durante a noite. Mas eu, por exemplo, que estou aqui representando quem está em casa, contando essa história, eu vou conseguir ouvir? Espero que sim, para eu não passar de mentiroso, mas vai ouvir com certeza. Você tem certeza disso? Acredito que sim. Ter que fazer o teste, né, Douglas? Temos que arriscar. Pois é, à noite. Ô, produção, a gente consegue ficar aqui até a noite? Dá tempo de ficar? Dá? Olha só, amanhã você vai acompanhar a segunda parte da minha visita lá em Paranapiacaba. Daí você de casa vai ajudar a gente aqui do programa a avaliar tudo o que aconteceu por lá. Gente, eu posso falar um negócio para vocês. Acontece cada coisa estranha em Paranapiacaba que vocês não fazem ideia. Nós fomos até esse túnel, onde morreram vários operários que trabalhavam lá no século XIX na construção da ferrovia que passa por Paranapiacaba. Amanhã você não pode perder essa reportagem aqui no programa.